pessoal, tudo jóia? Meu nome é Juliana, sou professora de Química e hoje nós vamos fazer uma breve revisão de um dos assuntos que tem caído com bastante frequência nos últimos Enems aí, certo? Esse assunto é a propriedade dos compostos orgânicos, né? Dentre essas propriedades, a gente pode comentar aí da polaridade dos compostos, das forças intermoleculares presentes nessas substâncias, da solubilidade. Então, qual que é a ideia? Que a gente possa observar a molécula, observar a estrutura dela e poder comparar a solubilidade uma da outra, por exemplo, a acidez, a basicidade, certo? E isso a gente vai ter que olhar as nossas funções orgânicas aí, ok? Então, vamos comentar um pouquinho sobre a polaridade das moléculas, como que a gente vai fazer para comparar. Tá? A polaridade de uma substância, né, de uma molécula, ela vai depender do quê? Vai depender aí da polaridade de cada ligação do meu composto, né? E a ideia é que cada ligação aí vai ter uma certa polaridade, ou a ligação vai ser polar ou apolar. E no somatório total da molécula, ela pode ser uma molécula inteira polar ou apolar, certo? Só que na orgânica a gente está falando de moléculas enormes, de 10, 15, 20, 30, 100 átomos. Então não dá para a gente ficar vendo o somatório da polaridade de cada ligação para determinar a polaridade do composto ou não, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos observar o tipo de função orgânica que você tem, que já é meio caminho andado. Aqui, por exemplo, se você for olhar os hidrocarbonetos, que são compostos que têm apenas carbono e hidrogênio, você vai ter várias ligações carbono-carbono, várias ligações iguais, certo? E quando a gente tem ligações entre átomos iguais, a gente não tem diferença de eletronegatividade, portanto, essa molécula inteira vai ser o quê? Vai ser uma molécula apolar. Então, isso aí você pode levar para o seu coração. Hidrocarbonetos, em geral, são substâncias apolares aí, beleza? Agora, quando a gente tem a presença de um elemento diferente, quando a gente tem um oxigênio, principalmente, um nitrogênio, a gente já vai ter uma distribuição desigual de cargas, a gente vai ter a formação de polos no composto. Então, por exemplo, nos álcoois, certo? A gente tem a presença do oxigênio aí, da hidroxila, né, ligada a um carbono saturado. Então, o oxigênio, que é muito eletronegativo, vai tender a formar um polo negativo ali com ele, certo? A gente só tem que tomar cuidado quando a gente tem álcoois de cadeia curta e cadeia longa. Álcoois de cadeia curta são bastante polares. Agora, álcoois com apenas uma única hidroxila, uma grande cadeia aqui, ó, que seria essa parte aqui, apolar. Então, o caráter apolar dela irá prevalecer. Então, se você tiver que comparar dois álcoois, um de cadeia curta e um de cadeia longa, os de cadeia curta tendem a ser polares e os de cadeia comprida tendem a ser apolares, beleza? Agora, olha só aqui os éteres, né? Éter, a gente tem um heteroátomo aqui, ó, no nosso oxigênio, entre dois átomos de carbono. E como a gente comentou, o oxigênio muito eletronegativo tende a atrair para eles os elétrons da ligação. Então, aqui a gente vai ter a formação de um polo negativo aí, beleza? Então, a gente vai ter aí éteres em geral, tendo um caráter polar, né? Lembrando que a gente tem que ter cuidado com o tamanho dessas outras ramificações aqui. Se é uma cadeia muito extensa, o caráter apolar pode prevalecer. Então, se você estiver olhando funções orgânicas diferentes, olhe se tem oxigênios, se não tem. Agora, se você estiver dentro da mesma função, o que é que você vai observar? O tamanho da cadeia restante. Se é uma grande cadeia ou uma pequena cadeia, tá certo? Aqui o ácido carboxílico, ele tem 2 oxigênios, por exemplo. Então, eles são bastante polares aí, tá certo? Tem 2 oxigênios, deixando essa região como um todo aqui bastante negativa, beleza? Mesma coisa aqui, ó, com as cetonas, né? Temos a presença de oxigênio, os aldeídos, tá certo? Então, isso aí vai ser bastante importante para a gente. Na cetona e no ácido carboxílico, nós temos ambos aí tendo carbonilas. Então, quem é que vai prevalecer? O ácido carboxílico vai ser mais polar do que as cetonas, porque nós temos 2 oxigênios aqui, deixando essa região bastante negativa, beleza? Agora vamos comentar um pouquinho de outra
propriedade aí de compostos orgânicos super importantes para a gente, que são as forças intermoleculares. Vamos relembrar o que é uma força intermolecular? As forças intermoleculares são as interações entre moléculas diferentes aí no seu composto, aí na sua substância. O que acontece? Uma molécula está perto da outra, será que uma vai interferir na outra? Será que vai ter uma interferência? Com certeza. E essa relação, essa interação entre essas duas moléculas pode acabar reverberando em outras propriedades, como pontos de fusão, solubilidade da molécula, tá certo? Para a gente poder falar sobre a força intermolecular, a gente precisa conhecer a polaridade das minhas substâncias, tá certo? Porque o tipo de polaridade, se eu vou ser uma substância polar ou não, vai interferir no tipo de força intermolecular que eu vou ter, certo? Então já deu para perceber que esse assunto de propriedades dos compostos orgânicos demanda uma série de conhecimentos prévios que você tem que ter. Preciso que você tenha bem em mente funções orgânicas, certo? A ideia de eletronegatividade, polaridade das ligações, para a gente poder falar aí de polaridade da molécula, por consequência, das forças intermoleculares, tá certo? Essencialmente, nós temos 3 forças intermoleculares. As dipolo induzido, ou também conhecida como forças de Van der Waals, certo? Acontecem entre moléculas apolares. Então, o que a gente lembra? Poxa, os hidrocarbonetos são substâncias apolares. Então, espera-se que os hidrocarbonetos, né, essas moléculas aí, tenham entre si relações do tipo dipolo induzido ou forças de Van der Waals. Beleza? Agora, olha só. Nós temos aí o dipolo permanente, ou você também pode encontrar na expressão dipolo-dipolo. E essas relações intermoleculares vão acontecer entre moléculas polares, certo? Como a gente pode comentar aqui no caso dos éteres. Éteres, né, tendem a ter aí forças do tipo dipolo permanente. Por quê? Éteres são substâncias polares em geral, porque nós temos a presença aqui do oxigênio, deixando essa região aí bastante negativa, tá certo? Então, ela pode interagir com outra molécula, por exemplo, um outro éter, certo? Tendo uma interaçãozinha mais forte entre elas. As interações de polo induzido são mais fracas. Já as interações de polo permanente são interações um pouco mais fortes. E isso vai reverberar lá numa propriedade que a gente vai ver daqui a pouquinho, que são os pontos de fusão e ebulição. Mas dá para a gente ter uma ideia. Se as moléculas estão unidas fracamente entre si, vai ser muito fácil separá-las. Então, eu espero que o ponto de fusão e ebulição daquele composto seja menor. Beleza? Agora, de todas as forças intermoleculares que a gente tem uma em especial que eu gostaria que você levasse para o seu coração quando você for fazer a prova, que são as ligações de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio é a força intermolecular mais importante, mais forte, ela é a mais tudo assim que a gente tem, porque ela está por trás de uma série de fenômenos. Por trás da tensão superficial da água, né, que é o que permite que insetos consigam andar pela superfície. Está por trás também aí do ponto de ebulição da água ser muito mais alto do que o esperado, né? O ponto de ebulição da água não deveria ser 100 graus, deveria ser muito mais baixo, mas a gente tem tantas ligações de hidrogênio que fazem com que seja muito maior do que o esperado. E a ligação de hidrogênio, ela vai acontecer quando você tiver um hidrogênio ligado especificamente a um átomo ou de flúor, ou de oxigênio, ou de nitrogênio. Por que especificamente esses 3? Porque esses 3 elementos aqui são os 3 elementos mais eletronegativos que a gente tem. Beleza? Então, qual que é a ideia? Eles são tão eletronegativos e os elétrons estão tão perto deles, o que vai acabar acontecendo? Vai ser muito fácil ali, né? Você criar um polo muito distante, muito grande, né? Esse polo negativo e esse polo positivo. Então, a interação vai ser muito mais forte do que, por exemplo, no dipolo permanente. E onde é que a gente pode ver isso, por exemplo? Aqui no nosso ácido carboxílico, hidrogênio ligado a um oxigênio, por exemplo, né? Então, o que eu espero? Ácido carboxílico e éter, ambas são substâncias polares. Só que
Aqui, a força intermolecular que o ácido carboxílico faz é do tipo ligação de hidrogênio, que é muito mais forte, certo? Já o éter não tem oxigênio ligado a um hidrogênio, por exemplo. Aqui, então, ele vai sofrer, né? A gente espera que ele sofra interações do tipo de polo permanente, certo? Então, entre os dois, será quem que vai ter o maior ponto de fusão e de ebulição, né? A gente espera, portanto, que vai ser o ácido carboxílico que faz interações muito mais fortes, tá certo? Então, quando a gente estiver trabalhando aí, comparando funções orgânicas diferentes e o tipo de relação intermolecular que você tem, é importante que você olhe se tem a possibilidade de estar acontecendo uma ligação de hidrogênio ou não. Outro composto que está tendo a ligação de hidrogênio, por exemplo, a gente pode falar dos nossos álcoois, né? Olha aqui o hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio. Já aqui na cetona, por exemplo, a gente não tem, nós teremos apenas um dipolo permanente. Se a gente colocar aqui em ordem de força, as do tipo dipolo induzido são as mais fracas, certo? Dipolo permanente vai ser intermediária e as ligações de hidrogênio será a interação mais forte. Só para vocês terem uma ideia, essa ligação de hidrogênio, mesmo sendo uma força, uma relação intermolecular entre moléculas diferentes, ela é tão forte que em alguns casos chega a se equiparar a uma ligação comum entre átomos aí, do tanto que ela é forte, beleza? Então, muito cuidado aí, o grupo funcional vai ser essencial para você determinar o tipo de força intermolecular que você tem, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho da solubilidade de compostos orgânicos. Como é que a gente pode comparar quem é mais solúvel, quem é menos solúvel, certo? Vai ser baseado também nas forças intermoleculares na polaridade. A gente vai olhar o princípio da polaridade que diz o seguinte: semelhante irá dissolver semelhante, certo? Ou seja, substâncias polares, como a água, tendem a dissolver outras substâncias polares, como o álcool, por exemplo, né? Tanto que eles formam aí uma mistura homogênea. Agora, substâncias apolares, será que vão se dissolver em substâncias polares? Não vão. A gente utiliza semelhante dissolve semelhante. Substância polar dissolve substância polar. Substância apolar dissolve substância apolar. Beleza? Então vamos lá. O hidrocarboneto, os hidrocarbonetos, né, na verdade, são substâncias apolares, certo? Se são compostos apolares, será que eles vão ser solúveis em água? Não vão. Vamos lembrar aqui, ó. Água, composto polar, certo? Então, o hidrocarboneto, que é apolar, será o quê? Será insolúvel em água, tá certo? Como é que ele pode cobrar isso de você? Numa questão, por exemplo, falando, esse composto aqui, tananã, será que vai ser eliminado na urina do corpo, por exemplo, essa toxina? Aí você tem que lembrar, poxa, a urina, ela é o quê? Composta principalmente por água. Então, eu espero que seja eliminado facilmente pela urina substâncias polares. Se o componente que ele deseja eliminar por apolar, ele não vai ser eliminado pela urina facilmente, então você teria que escolher aquele que fosse mais polar, que tivesse uma maior polaridade, beleza? Agora vamos pensar aqui nas minhas moléculas polares. Poxa, será que o álcool tem a mesma polaridade que um ácido carboxílico, que um éter? Não vão ter. Por isso que a gente vai poder comparar aí, tá certo? Então, olha só aqui, ó. Quando a gente tem, por exemplo, álcoois, né? Nós temos uma região polar, certo? E nessa região polar, o que que a gente vai ter aí? Tendência de se dissolver em água, certo? Agora, será que a polaridade de um álcool é a mesma de um ácido carboxílico? Não vai ser. O ácido carboxílico é muito mais polar do que o álcool, mesmo ambos tendo ali a hidroxila, né? Mesmo tendo o grupo OH. Por quê? Ácido carboxílico tem a presença de 2 átomos de oxigênio, deixando essa região muito mais polar do que o álcool, certo? Tranquilo? Bem de boa, né? Então, tá vendo tanto que é importante a gente observar com atenção o nosso grupo funcional, identificar possíveis polaridades, quem é mais, quem é menos polar, cuidado com a quantidade de oxigênios, porque isso vai ser super importante para a gente, para poder
comparar a solubilidade de compostos aí, tá bom? Então, vamos lá. Como a gente comentou agora há pouco, né, quando a gente estava falando das forças intermoleculares, a força intermolecular presente numa substância vai reverberar lá nos pontos de fusão e ebulição dessa substância. Isso porque elas têm aí relações diretas, né? Interação entre as moléculas e pontos de fusão e ebulição. E tem que ser, né, pessoal? Lembra? No estado sólido, as suas moléculas elas estão bem juntinhas, têm um alto grau de agregação entre elas. Para eu passar para o estado líquido, né, eu tenho que ser capaz de separar essas moléculas, tenho que diminuir a interação entre elas. Se a interação é fraca, como a dipolo induzido, então eu vou gastar pouquinha energia, vai ser fácil separar, certo? Por isso que substâncias apolares, que sofrem de dipolo induzido, têm pontos de ebulição e fusão mais baixos. Agora, num composto como a água, que tem muita ligação de hidrogênio, que é uma interação muito forte, se a interação é muito forte, vai ser difícil separar essas moléculas. E quanto mais difícil é separar essas moléculas, mais energia eu gasto e maior vai ser meu ponto de fusão e de ebulição, certo? Essa é a nossa lógica, beleza? Agora, olha só, quando a gente tem compostos diferentes aqui, ó, funções orgânicas diferentes, aqui a gente tem uma ligação de hidrogênio e aqui nós temos o dipolo permanente. Como a ligação de hidrogênio é mais forte, eu espero que os pontos de fusão e ebulição dos álcoois sejam maiores do que o do éter, beleza? Nós temos uma ligação, uma interação um pouco mais fraca aqui, né? Um pouco menos forte. Então, eu espero que os éteres possuam menores pontos de fusão e de ebulição. Pessoal, uma dúvida que sempre surge é assim, professora, mas eu tenho que saber o ponto de fusão e ebulição de todas as substâncias? Não. A ideia é que você seja capaz de comparar, de fazer uma previsão. Quem é que deve ou não deve ser maior, né? Ou ter o maior ponto de fusão e ebulição, tá certo? Então, a gente tem que ser capaz de comparar as funções orgânicas diferentes, mas a gente também tem que comparar quando a gente tiver moléculas da mesma função orgânica. A ideia é que você saiba comparar e prever. De cabeça, pessoal, é impossível a gente saber todos os pontos de fusão e ebulição que existem, de todas as substâncias, beleza? Então, olha só, aqui, nesse primeiro exemplo, nós comparamos funções orgânicas diferentes. Comentamos aí que o álcool, né, por ter uma ligação de hidrogênio, né, por sofrer interações do tipo ligação de hidrogênio, que são mais fortes, eu espero que o ponto de fusão e ebulição dele seja maior do que o do éter. Perceba que a gente está comparando aqui com a mesma quantidade de carbonos, né? 4 carbonos aí. Então, eu espero que esse álcool tenha um ponto de fusão e ebulição maior, beleza? Agora, e se eu estiver falando de moléculas da mesma função orgânica? Aqui eu peguei, ó, 2 ácidos carboxílicos. E agora, como é que eu vou fazer para comparar? A função, a força intermolecular é a mesma, a função orgânica é a mesma. E agora, qual vai ser meu critério? Se a força intermolecular for a mesma, o nosso próximo critério de desempate, para ver quem vai ser maior ou menor ponto de fusão e ebulição, vai ser a massa molar, né? E tem que ser, né, pessoal, moléculas enormes, mais pesadas, né? Vão demandar mais energia, vai ser um pouquinho mais difícil para poder separá-las, né? Então, depois de força intermolecular, aquele composto que tiver a maior massa molar, ok, tenderá a ter maiores pontos de fusão e de ebulição. Pensando na orgânica, quanto maior o número de carbonos, tá certo? Então, por exemplo, nesse ácido carboxílico aqui à esquerda, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um total de 8 carbonos. E esse aqui à direita tem apenas 4. Então, ambos são ácidos carboxílicos, ambos sofrem aí, né, ligações de hidrogênio. No entanto, esse aqui da esquerda, eu espero que tenha pontos de fusão e de ebulição maiores aí, beleza? E esse aqui, eu espero que tenham pontos de fusão e de ebulição menores. Fez sentido? Então, lembrando, compare a função orgânica, compare o tipo de força intermolecular que está tendo ali. Se for diferente,
aquele que tiver a força intermolecular mais forte, via de regra, ligações de hidrogênio, que são as mais fortes, terá os maiores pontos de fusão e ebulição. Agora, se o seu composto pertencer à mesma função orgânica, tiver as mesmas ligações intermoleculares, as mesmas forças intermoleculares, qual é o caráter que vai prevalecer? A sua massa molar. Beleza? Agora, a acidez e a basicidade é uma propriedade que tem caído com uma certa frequência e a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com ela. Não é difícil, mas precisa de um pouquinho de atenção, tá? Quando a gente fala de ácidos e bases, nós temos 3 teorias para definir um ácido ou uma base. A mais utilizada é a teoria de Arrhenius aqui. Isso é mais utilizada para a gente no nosso ensino médio, tá bom? Só que a teoria de Arrhenius é uma teoria um pouco mais restrita e não explica a acidez ou a basicidade de todas as substâncias ou mesmo de alguns compostos orgânicos, certo? Então, a gente tem outras teorias aí, como a de Bronsted-Lowry e a teoria de Lewis, que ajuda a gente a entender a acidez e a basicidade de algumas substâncias. Relembrando rapidamente, para Arrhenius, um ácido é toda substância que, em meio aquoso, será capaz de ionizar, liberando como único cátion o íon H+. Já para Arrhenius, a base, o único ânion a ser liberado será o íon OH-, isso em meio aquoso. Já de Bronsted-Lowry é o seguinte, é toda substância que será capaz de doar prótons, né? Então, ela abrange a de Arrhenius, certo? Então, todo ácido de Arrhenius também é um ácido de Bronsted-Lowry, tá certo? Mas nem todo ácido de Bronsted-Lowry será um ácido de Arrhenius, certo? E para Bronsted-Lowry, uma base será qualquer substância que seja capaz de aceitar prótons. A gente pode até pegar uma reação ácido-base comum, certo? Como HCl, certo? IN aqui em água, beleza? Para a gente poder observar isso aí, ó. Então, quando a gente tem aí o HCl, ele vai ionizar, formando o H+, ou o íon H3 ou mais, tá? A gente usa o H+ para simplificar. E o ânion Cl-. Se você for olhar com atenção, o HCl estará doando um próton, né, o íon H+, agindo como um ácido. Já nessa reação aqui, para Bronsted-Lowry, a água estaria agindo como uma base, recebendo esse próton, formando o íon H3O+, tá certo? Então, é uma outra teoria, é uma teoria diferente, que ajuda a gente a entender a acidez e a basicidade de alguns compostos orgânicos, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente utiliza mais a teoria de Arrhenius. A de Lewis, ela vai falar o seguinte, que o ácido serão aquelas substâncias que são capazes de aceitar pares de elétrons, e as bases seriam substâncias capazes de doar pares de elétrons. Essa ideia de doar pares de elétrons e aceitar pares de elétrons explica a acidez, por exemplo, ou a basicidade de uma amônia, né? NH3, mesmo não tendo íon OH, como a Arrhenius, mas ela tem um caráter alcalino, porque ela tem pares de elétrons disponíveis para doar, então seria uma base, tá certo? Mas vamos dar uma olhadinha aqui nas estruturas de compostos orgânicos para a gente poder comentar aí sobre a acidez ou a basicidade delas, tá certo? Quando a gente estiver trabalhando com composto orgânico, é aquela coisa, você precisa ser capaz de identificar corretamente o seu grupo funcional. Se você identificou ali corretamente os grupos funcionais presentes, você já tem aí 60% da sua questão resolvida, porque se você souber bem os grupos funcionais e suas propriedades, você vai ser capaz aí de responder praticamente qualquer item de orgânica que venha cobrando essas propriedades suas, beleza? Então, olha só, vamos pensar aí na acidez de composto orgânico. Quando a gente está falando de composto orgânico, lembrando, a gente está falando de álcoois, hidrocarbonetos, ácido carboxílico. Então, vamos lá. Olhando aqui a estrutura desse hidrocarboneto aqui, desse alcano. Será que ele vai ter algum caráter ácido ou alcalino? Não vai, beleza? Então, hidrocarbonetos aí, nossos alcanos, não tem um caráter ácido, não. Agora, os alcinos
né, que têm ligações triplas, eles têm um levíssimo, mas tem. Eles têm um leve caráter ácido. Belezinha? Tranquilo isso? Tá? Isso porque a gente tem aí essa insaturação, né? Essa hibridização aqui SP, e isso ajuda, certo? A receber melhor alguns pares de elétrons. Lembrando da nossa definição aqui de Lewis, substâncias que aceitam elétrons, tá? Inclusive, eu vou até dar uma diquinha para vocês. Isso vale apenas para hidrocarbonetos, tá? Quanto maior o caráter S, e esse S vem da hibridização, mais ácido será o meu composto. Lembrando que isso vale apenas para hidrocarbonetos. Aqui nos alcanos, meus carbonos têm hibridização sp3, certo? Então, se você fosse olhar o percentual com que o subnível S contribui aí para essa hibridização, seria de 25%, né? Porque você tem aí um S e 3 P's aí, né? Então, você teria contribuição desse subnível aí com 25% nessa hibridização. Agora, no alcino com a hibridização SP, o caráter S será o quê? De 50%, certo? Então, ele vai ser uma substância mais ácida, tá bom? Lembrando que hidrocarbonetos aí alcanos não têm um caráter ácido, não. Agora, alcinos vão sim apresentar um caráter aí levemente ácido, porque consegue agrupar, receber melhor pares de elétrons, e a gente pode usar aí a diquinha do caráter S. Quanto maior o percentual aí, maior o caráter S, mais ácido será o meu composto. Lembrando que isso vale para hidrocarbonetos. Agora, olha só. Aqui nós temos 3 funções orgânicas diferentes que têm o grupo OH. Isso porque quando a gente tem hidrogênio ligado ao oxigênio, esse hidrogênio irá dissociar facilmente, liberando o íon H+, né? A gente usando aí a teoria de Arrhenius. Só que, se a gente for comparar a acidez dos 3 aqui, a gente vai ver que eles não dissociam de maneira igual. O ácido carboxílico será o mais ácido. Por quê? A gente tem aqui, ó, 2 oxigênios, certo? Que estão fazendo com que esse hidrogênio aqui saia muito fácil, tá certo? Então, aqui, ó, esse hidrogênio que está aqui, ele vai ionizar muito fácil, liberando o íon H+. E por que ele vai ionizar tão fácil? Porque ele tem aí, ó, 2 oxigênios nessa região, favorecendo a sua saída, beleza? O que a gente não observa nem no fenol e nem no álcool, tá certo? Então, qual que é a diferença desses dois? Aqui nós temos insaturações, né? Nós temos aqui um carbono com a hibridização sp2 aí, tá certo? E aqui nós temos carbonos com a hibridização sp3 aqui. Quando a gente tem essa insaturação, tá? A gente vai perceber que quando esse hidrogênio ionizar, a estrutura restante é mais estável do que essa aqui, certo? E como é uma estrutura mais estável, ele vai ionizar com mais facilidade. Portanto, ele será mais ácido do que o álcool, só que não tanto quanto o ácido carboxílico. Então, 3 funções orgânicas exercem a função de ácidos aí: ácido carboxílico, fenol e álcool, na ordem do mais fraco para o mais forte. Ácido mais fraco, álcool. Nós temos o fenol e, dentre eles, o ácido mais forte é o ácido carboxílico. Beleza? Outro jeito dele cobrar a acidez é comparar o pKa dos meus compostos. E aí você tem que lembrar do quê? Lá de equilíbrio, dessa minha constante de acidez aí. Quanto menor o pKa de um composto, maior será a sua constante de acidez, portanto, maior será a acidez daquela estrutura. Tranquilo? E um raciocínio muito parecido nós vamos lembrar para base, né, para os compostos orgânicos com caráter alcalino. Como a gente comentou, ia ser muito importante a gente usar a teoria de Lewis, tá? Para prever a basicidade de alguns compostos orgânicos, especialmente as aminas.
Lembra? Vamos voltar aqui rapidinho, ó. Uma base será uma substância capaz de doar elétrons. E olha o que a gente tem bem aqui no nitrogênio dando sopa pra gente, ó. Pares de elétrons disponíveis. Isso explica o caráter alcalino das aminas, beleza? Agora, dentro de todas as aminas, será que elas vão ter o mesmo nível de basicidade? Não vão. As bases mais fortes serão das aminas alifáticas, ou seja, que não são aromáticas, tá certo? E as aminas aromáticas, como é o caso dessa aqui, né, onde a gente tem um anel aromático, elas serão bases um pouco mais fracas. Isso porque essas insaturações aqui dificultam a liberação desse par de elétrons. Então, elas têm um caráter alcalino? Tem, mas as aminas aromáticas não são tão alcalinas, ou seja, são bases mais fracas do que as aminas alifáticas aí pra gente, beleza? Agora, dentre as aminas alifáticas, será que a amina primária, secundária ou terciária, será que elas vão ter o mesmo grau de basicidade? Também não vão. Então, vamos lá. A mais forte, a base mais forte serão aquelas aminas secundárias, tá certo? Porque a gente está falando aqui de 2 átomos de nitrogênio, por exemplo, tá certo? Então, a gente vai ter aí mais pares de elétrons disponíveis. Eu esperava, então, que a amina terciária, na verdade, fosse a mais forte. Já, na verdade, não é. Então, a gente vai ter o que aqui, ó? Substituintes aqui, ó, muito grandes ali, tá certo? Então, vão dificultar fisicamente mesmo falando. A gente tem muitos átomos ali, tem um aglomerado ali, vai dificultar a saída desses pares de elétrons, então vai ser uma base um pouco mais fraca. Então, na sequência das aminas mais fracas, base para bases mais fortes, a amina terciária, base mais fraca, a amina primária vai ser intermediária e a amina secundária, entre elas, serão as aminas mais alcalinas, beleza? E as amidas, será que apresentam basicidade? As amidas, não, beleza? Por que acontece aqui com as amidas, tá? A gente vai ter aí esse par de elétrons do nitrogênio aqui disponíveis entrando em ressonância, né? Como se as ligações estivessem mudando de lugar com os pares de elétrons do oxigênio. Então, o que vai acontecer? Se você olhar aqui no nosso desenhozinho, tá? Aqui a gente está tendo aqui, ó, nitrogênio, certo? O par de elétrons aqui forma uma ligação dupla, ok? E aqui, esse par de elétrons vai para o oxigênio e deixa ele negativo. Então, é como se essa dupla ligação estivesse revezando, ela mudando de lugar. Ora, ela está aqui, certo? Com o oxigênio. Ora, ela está aqui. Esse fenômeno a gente chama de ressonância. E se o par de elétrons aí do nitrogênio está indisponível, está participando dessa ressonância, está indisponível para ser liberado aí no meio alcalino. Por isso que as amidas não apresentam um bom caráter básico, não. Apresentam aí, na verdade, baixíssimo caráter básico, beleza? E a mesma coisa, se ele trouxer para você a constante de basicidade, lembra, quanto menor o pKb, maior será a constante de basicidade. Portanto, mais alcalina será a sua substância, beleza? Então, a gente fica por aqui com essa breve revisão aí de propriedades dos compostos orgânicos e eu espero que tenha sido muito útil para você nessa reta final para o Enem.